Quero falar hoje, aqui na tribuna, nesta terça-feira, 9 de maio, sobre o dia histórico que o Brasil viverá nesta quarta, 10 de maio. Dia histórico, meu colega deputado Sérgio Turra, em que Luiz Inácio Lula da Silva se verá frente a frente, não com o juiz Sérgio Moro, que é uma pessoa que eu pessoalmente admiro e o Brasil todo de bem apoia. Ele vai se ver frente a frente com a justiça, com o Estado de Direito. Isso precisa ser saudado na tribuna dessa Assembleia Legislativa. É o dia em que o cidadão brasileiro verá o seu ex-presidente da República, pois foi presidente da República, lamentavelmente, mas foi do Brasil, vendo que a lei vale igualmente para todos, enfrentando de fato, frente a frente, o Estado de Direito. E nossos colegas petistas aqui, até este momento da sessão, nenhuma palavra sobre esse julgamento que será histórico. Julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, que teve a empáfia, a capacidade de dizer em um discurso lunático no Congresso do PT, lunático, se não fosse sério aquilo que está dizendo, porque demonstra justamente a sua natureza totalitária, ditatorial, de censurador, teve a empáfia de dizer que o prendessem logo, pois se não o prendessem, ele logo mais mandaria prender aqueles que estariam espalhando mentiras contra si. Numa clara ameaça ao Estado de Direito, à liberdade de imprensa, à liberdade de opinião, uma clara ameaça a cada procurador, a cada juiz desse Brasil, a cada instituição que faz valer aquilo que inclusive nós aprovamos neste ou em outros parlamentos, e sobretudo no Congresso Nacional, que é a lei. Senhor presidente, eu gostaria aqui de dizer que parece nada mais surpreender ao povo brasileiro quando diz respeito ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que debocha do povo como se fosse um processo pessoal, deputado Costela, como se fosse algo meramente político. Milhares de petistas estão se locomovendo, e alguns já estão em Brasília, e alguns inclusive bolivianos, estão importando até mesmo manifestantes bolivianos, ônibus de bolivianos vindo ao Brasil para transformar um processo jurídico em um evento político, em um evento partidário. Que bom, deputado Vilmar Zanquim, presidente dessa sessão, que o juiz Sérgio Moro, representando uma instituição, não caiu nessa esparrela. Pelo contrário, em um vídeo ponderado, agradeceu a todos os que sempre apoiam a Lava Jato, mas disse que neste momento quem apoia a Lava Jato não deve estar em Curitiba, para evitar confrontos. Claro, é um processo judicial, não é um processo político, não se deve politizar a justiça, mas Lula e todos aqueles que estão indo a Curitiba e os que já estão lá, demonstram que querem transformar o Estado de Direito brasileiro numa brincadeira de quintal, de criança, como se o PT pudesse transformar o Estado de Direito brasileiro naquilo que o partido bem entende. Não, senhor presidente, não. E isso vem justamente na esteira de um pronunciamento também de Lula e de todos os petistas no Congresso em São Paulo, num pronunciamento em que chamou Dirceu, José Dirceu, guerreiro do povo brasileiro. José Dirceu, absurdamente libertado pelo Supremo Tribunal Federal, faz poucos dias, enfrenta uma condenação de 32 anos por lavagem de dinheiro e outros crimes contra o sistema financeiro nacional. Senhor presidente, dei-me ao trabalho de visitar o site do TRF para buscar todos os expedientes processuais relacionados a esta apelação crime de José Dirceu. Encontrei números de inquéritos, de processos relacionados, inclusive muitos em que ele não é presente, mas também vai ser chamado a dar explicações. Senhor presidente, eu queria trazer aqui à tribuna, mas não houve outra forma, porque são mais de 30 páginas,
do que colocá-las uma a uma, dessa forma. Este é o tamanho da folha corrida de José Dirceu, apenas nessa apelação crime da primeira condenação por lavagem de dinheiro e outros crimes contra o sistema financeiro nacional. Este é o guerreiro do povo brasileiro, dos petistas, na verdade, porque o verdadeiro guerreiro do povo brasileiro estará sentado amanhã, em Curitiba, diante de Luiz Inácio Lula da Silva, para ouvi-lo com independência e para dizer: Lula, petistas, vocês não são os donos do Brasil. Os donos do Brasil são os brasileiros, e a lei e a ordem precisam ser respeitados, e o Estado de Direito precisa prevalecer. Avante Sérgio Moro, avante Lava Jato. Muito obrigado, senhor presidente.